Bem-vindos à nossa live no nosso terceiro dia da jornada da roupa de ração. E hoje, finalmente, a gente vai construir a nossa saia. Vão deixando aí nos comentários se vocês fizeram o ojá e o pano da costa. Se vocês não fizeram, a live ainda tá salva, ainda dá tempo, vai ficar salva até amanhã. Então não perde e vai fazer logo o seu conjunto pra gente ficar todo mundo bonitinho, arrumado. E agora, o que a gente vai fazer? Costurar. Vamos lá, porque hoje a gente tem muito trabalho pela frente, que fazer a saia é um pouco mais difícil. E eu escolhi particularmente um modelo, que é um modelo, se você acompanhou aí as postagens do Laboratório Ancestral, vocês viram que eu postei muita coisa sobre franzido, porque eu já queria despertar em vocês essa técnica que é o franzir. Porque é uma técnica que a gente sempre usa dentro da roupa de candomblé, principalmente nas saias tradicionais, a gente usa bastante o franzido, né? As saias mais antigas, se vocês forem dar uma olhada, aí saias que tem 50, 60 anos, 40 anos, elas são saias que são, em suma maioria, franzida. Então eu quis trazer porque o franzido além de ele ser um charme, eu acho muito delicado, é também uma técnica mais tradicional. E vamos lá que já vamos passar para a parte que a gente vai cortar tudo, como a gente fez nas outras duas aulas, e costurar finalmente a nossa saia. Muito bem, agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar o nosso tecido, que vocês têm aí, né, a metragem de vocês, que a Maria mandou pra vocês aí. E a gente vai começar pela barra, que é assim que a gente começa a fazer a saia, sempre pela barra. Como a gente vai usar um tamanho pra franzir, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui do nosso comprimento, tá? Não é da largura, é do comprimento do nosso tecido. A gente mandou 6 metros, né, Maria? Foi 6 metros que a gente pediu pra vocês pra fazer essa roupa. Vai sobrar um pouquinho, mas é bom que vocês aproveitam aí pra fazer outras peças ou até fazer de presente pra alguém. Vocês vão pegar a fita de vocês, vão colocar aqui e vão cortar com 12 centímetros. Então vai marcar aqui onde tá os 12 centímetros. Vocês vão fazer um piquezinho, que a gente vai fazer do jeito que a gente estava fazendo. E aí vocês vão cortar por todo o comprimento do tecido de vocês essa tira. No fio ali direitinho, depois a gente vai conferir pra ver se deu tudo certo, mas vai dar aquilo que dá. Muito bem. Cortamos a nossa tira. A gente vai aqui. Ela tá bem grandona e é assim mesmo. Pra não chegar numa parte da saia. Como a gente nunca tem uma conta exata de quanto vai ser o franzido, a gente corta bem grande mesmo. E depois que se sobrar, a gente vê como é que fica. Guarda ou usa em outra peça. Eu mesmo tenho um monte de pedaço assim de franzido que eu sempre guardo, que eu acabo sempre botando um babadinho, alguma coisa. Que sobra é normal mesmo, é assim. Então, vamos conferir aqui se ficou tudo do mesmo tamanho. Tá tudo do mesmo tamanho, tá certinho. Pronto. Então aqui a gente já tem o acabamento da nossa saia, feito do próprio tecido. E esse aqui é um trabalho que vocês podem até cobrar um valor um pouco mais, porque é um trabalho totalmente manual. Então assim, está pensando em empreender, você já tem aqui uma peça que você já pode fazer e vender aí na sua cidade. Você aprendeu aqui. A gente vai dobrar aqui, tirar esses fios aqui, não gosto que fique esses fios pendurados.
Agora, uma coisa legal de falar é que a nossa saia de ração, ela vai variar o tamanho da pessoa que vai usar, né? Eu tenho 1,70 m e eu uso uma saia de ração de 85 centímetros, que eu não gosto de saia de ração muito comprida. Se você gosta, não tem problema. Eu não gosto porque fica arrastando a minha barra nos lugares. E roupa de ração é roupa de trabalho, né? Então a gente tá ali, às vezes precisa fazer um negócio e a saia muito comprida acaba atrapalhando. Então a gente vai fazer ela com 85 centímetros. Se você for mais alto, de 1,70 m, você pode aumentar ali e fazer ela com 90. Ou se você vai fazer para outra pessoa, você tira a medida da cintura aqui, que a gente usa a roupa aqui. A saia, ela fica um pouquinho acima do umbigo. É o local correto da gente usar a nossa saia de candomblé. Você vai medir aqui da cintura até o local que a pessoa achar adequado. Ou você pede para alguém medir aí em você também, pra você saber o tamanho certinho que você quer. A gente já fez o nosso acabamento, a gente vai fazer o corpo da nossa saia. Vamos reservar isso aqui. Lembrando, lembra aquele material que a gente usou para botar de enfeite do ojá e do pano da costa? A gente vai usar na nossa saia também, na parte do acabamento. A gente vai reservar aqui do lado. E agora a gente vai fazer a nossa saia. Como eu falei pra vocês, a nossa saia ela vai ter 85 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa cortar aqui. Deixa eu me achar aqui, que eu já me perdi no tanto de pano que eu tenho aqui. A gente vai cortar ela com 78 centímetros, né? Porque a gente fez aquela conta ali. Ela tem que ficar com 85, certo? A gente tirou 10, ficou 75, que é 10 do acabamento final. Tirou mais 10, fica ali com 65. Só que, mas é com 65 ou é com 75? Ela vai ficar com 65, mas a gente vai cortar com 78, porque a gente tem o nosso peso. Então, a gente vai colocar ali 10 centímetros a mais para poder melhorar as coisas aqui com a gente. Vamos lá. 78, vou dar um pique aqui. O meu tecido já tá na medida, mas vocês vão medir 78 centímetros de altura por 3 metros de comprimento. E aí a gente vai cortar a linha do nosso fio. Muito bem. Aqui. É meio complicadinho um pouquinho, porque essas peças são muito grandes. Eu geralmente não usava a mesa, né? Agora que eu tô usando a mesa, mas quando o tecido é muito, muito grande, eu ainda corto no chão. Então, assim, não é um problema isso. Se você não tem mesa, não tem por que não costurar. Eu costurei a maior parte da minha vida cortando o tecido no chão, sem problema nenhum. A gente limpa ali, deixa coisa para não sujar nosso pano e corta no chão mesmo, que é maior. Aí, ó, deu certinho. Ele tá todo ajustado. Aqui é o corpo da nossa saia. E agora a gente vai costurar. Ah, mas e a nossa pala? A pala, que é essa parte de cima, pra quem não conhece, tem que entender também aqui na live, vocês que já conhecem, tem que ter um pouco mais de paciência. Que é entender que tem gente que não sabe como chama, nunca teve contato, tá aqui pela primeira vez, tá entrando no axé agora. Então, a pala é essa parte de cima aqui, onde a gente prega as pregas nessa outra parte de cima. E então, essa parte daqui a gente faz por último. A gente, depois que a saia tá pronta, é que vai pregar a pala. Então, vamos lá costurar pra gente adiantar nosso trabalho. Bom, a gente já pegou aqui nosso acabamento, a gente vai começar pelo fundo, como eu disse pra vocês, pelo fundo não, né, gente? Pela barra.
a gente vai pegar, reserva esse daqui que a gente não vai usar agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer é... Ah, Lara, mas minha saia tem 3 metros e o negócio tem 6. Sim, porque quando você franzir, ela vai ficar com 3. Geralmente é essa proporção que a gente usa, é a proporção do dobro. E aí, como é franzido, a gente vai meio que vendo ali, na hora vocês vão entender que a gente vai franzindo do tanto que dá pra colocar na saia. Primeira coisa, bainha. A gente vai fazer daquele jeito lá que eu mostrei pra vocês. Dobra uma vez, dobra de novo. Vou fazer uma bainha simples. Que é uma das técnicas que a gente mais usa na roupa de candomblé, é a bainha. Não precisa dar retrocesso nessa parte. A gente vai passar nela todinha. Vão mandando comentários aí se vocês estão gostando, se vocês costuraram a roupa lá, o ojá e o pano da costa. Fui olhar ali se a minha bobina tá cheia. Daqui a pouco vai precisar trocar a bobina aí. O que eu faço? Uma coisa legal. Eu comprei várias bobinas e eu já deixo elas todas prontas, cheias, com a linha da cor do que eu vou costurar. Porque aí eu não preciso ficar desenfiando a máquina para encher a bobina na hora de costurar. Porque dá um trabalhinho, né? Então eu já deixo tudo pronto antes. Sempre que eu vou costurar, já verifico as bobinas pra gente ver, ter certeza de que deu certo. Maria, como que a gente tá aí? De comentários? Tá tudo bem? E bom, qualquer coisa, pessoal, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem ir perguntando aí. A Maria, vocês já conhecem. Quem não conhece, vai conhecer agora. É o nosso suporte, né, mais querido do Brasil, o pessoal do Costura Ancestral. Os alunos adoram. Ela tá sempre respondendo, sempre ajudando vocês, tirando dúvidas. E é ela que tá aí pilotando essa parte dos comentários. Então podem falar com ela aí, que ela vai responder vocês e vai passar pra mim as dúvidas que vocês têm. Tem alguma dúvida aí, Maria? Ainda não tem dúvida. Então, se vocês... Que bom, né? Vocês estão aí sem dúvida. Daqui a pouco vão mandando aí que ela tá olhando aí. Mas tá tendo um monte de comentário e ela não tá conseguindo ver direito. Aí. Essa parte é um pouco mais assim, básica, né, pessoal? É mais chatinho, mas é divertido. Eu vou contando a história aqui pra vocês de quando eu aprendi a franzir. Foi um terror, assim, porque o franzido, ele tem uma coisa que vocês vão ver daqui a pouco, que é quando a gente vai costurar ele, pode ser que ela arrebente. E aí você tem que começar tudo de novo. Não tem pra onde correr. Se arrebentar, tem que começar de novo, desfazer a costura e começar tudo de novo. Por isso, quando a gente for costurar, a gente vai costurar com bem cuidado, porque eu não quero arrebentar aqui na live, pra não tomar também horas e horas de vocês. Já pensou? Eu aqui o tempo todo arrebentando essa linha, não ia dar certo. Hoje eu vou ensinar pra vocês 2 técnicas que estão dentro do Costura Ancestral, que uma delas é a que eu já ensinei pra vocês nessas aulas, que é a bainha, que é, assim, imprescindível pra gente costurar. Vou botar aqui, me ajuda. E outra é o falso overlock. Lara, eu não tenho overlock. Gente, durante muitos e muitos anos, quantos anos aí a gente tem de candomblé, né, no Brasil, de história, não existia essa coisa da gente usar overlock. Por quê? Primeiro,
não existia overlock. Segundo, quando passa a existir overlock, é uma máquina inacessível para pessoas de axé, né? A gente fala de um local onde a gente sabe que a gente não tinha essa acessibilidade, né? O candomblé, a religião foi extremamente perseguida, as pessoas que eram adeptas de candomblé eram extremamente perseguidas e marginalizadas. Então, assim, hoje, graças aos orixás, a gente tem aí a nossa liberdade de culto, apesar de toda a intolerância que a gente sofre. Mas, durante muito tempo não foi assim. E as dificuldades sociais também da gente obter máquinas, impossível. Então, assim, a gente sempre usou roupa de candomblé e não tinha overlock. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra fazer um acabamento que é parecido com o overlock que a gente, né, usa, mas não é difícil, você consegue fazer com a sua máquina aí mesmo, com a sua máquina doméstica. Uma coisa que eu gosto muito de falar é a máquina. Ah, Lara, que máquina que eu compro? Qualquer máquina. E eu gosto de mostrar minha máquina verdadeira aqui pra vocês, porque o pessoal até fala, tem uns amigos que falam: ah, mas por que você não comprou uma máquina nova pra gravar o curso? Eu falei: gente, porque eu gosto de mostrar dentro do Costura Ancestral a realidade. Eu costuro nessa máquina aqui há 8 anos. E eu costuro todos os dias, em média, aí 5, 6 horas por dia. Uma média, assim, né, em dias comuns, mas geralmente nos fins de semana eu costuro quase 10 horas por dia. Então, assim, é uma máquina que eu uso e ela é boa. A gente que é de candomblé tem dificuldade com isso. Quem viu aí a live do Rafael Santos... Eita, que acabou aqui a linha, gente. A bobina, tá vendo? Falei pra vocês que ia acabar. Deixa eu pegar aqui, trocar a minha bobina. Quem assistiu a live do Rafael Santos viu ele falando, né, que a primeira máquina dele ele pegou emprestada e a segunda e devolveu ruim, que ela parou de funcionar. Então, porque realmente as máquinas, elas não aguentam. Por isso que eu gosto dessas máquinas mais antigas. Essa máquina minha aqui, ela é uma máquina Singer de ferro, ela é bem antiga mesmo. Eu amo ela, eu já comprei ela inclusive usada. E eu não troco ela de jeito nenhum, porque ela é muito forte, ela atende muito bem. O pessoal fala: ah, como é máquina industrial e tal. Eu nunca usei máquina industrial. Eu já costurei em máquina industrial porque Margarida, se você não assistiu também a live com Margarida, assista, tá salva aí no YouTube. Eu vou Margarida de Xangô. Margarida tem uma máquina industrial e eu costurei na máquina dela já algumas vezes. Mas eu gosto da minha maquinazinha doméstica, que quem sabe um dia eu mude de máquina. Vamos ver. Mas eu adoro essa daqui. Então, assim, não se preocupem com isso. O que você precisa ter na sua máquina? Um ponto reto e um ponto zigue-zague. Um ponto reto e zigue-zague, você faz o costura ancestral inteiro, sem problema nenhum. Ah, tem que ser a máquina mais moderna, mais bonita, é cor-de-rosa, é azul, é verde. Não importa. A máquina que você puder comprar, que você tiver aí, que você tem uma máquina de repente parada, que era da sua avó, da sua tia, de qualquer pessoa, ela vai servir. Manda lá para revisão, para ver se o ponto tá acertado. O que tem o pedal? Pode ser aquelas máquinas de pedal. A Maria tá perguntando aqui se pode ser de pedal. Maria tá devendo aprender a costurar. Vocês aí deixam no comentário hashtag aprende a costurar Maria, que ela tá aqui não costura nada, mas tem que aprender, né, gente? Eu falei pra ela que ela vai ter que entrar pra costura ancestral. Vou mostrar pra vocês as primeiras peças dela. E se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma série eu ensinando a Maria a costurar. A gente bota aqui no YouTube nos sábados
de descontração, eu ensinando ela a costurar e ela fazendo as primeiras peças dela. Se você quer ver Maria costurar, comenta aí que a gente já começa a montar esse conteúdo aí e fazer uma série Maria Costureira. Se você gostou, bota aí, eu vou adorar. Pronto, fizemos aqui a nossa bainha. A parte de cima é que a gente vai usar a técnica do falso overlock. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Existem duas formas de se fazer o falso overlock. Um deles é a gente pegar o zigue-zague, deixar no maior ponto, e no tamanho do ponto da máquina a gente vai colocar ele no 1,5 ou no 2. Eu gosto de usar ali entre o 1,5 e o 2. Oi, tem dúvidas? Sim, o ponto da máquina é... Vocês têm aí um botão que tem os números grandes. Vocês viram aí que vocês conseguem girar esse tamanho que vai alargar o ponto ou diminuir. Vocês vão usar o zigue-zague. Desculpa, eu falei no maior, né? É no menor ponto. E aí vocês podem ver. Vocês podem passar esse zigue-zague durante toda essa extensão. Pelo menos umas 4 vezes. Vocês vão costurar tudo, vão voltar a costurar tudo de novo, vão voltar a costurar tudo de novo, vão voltar a costurar tudo de novo. Eu não vou fazer isso aqui na live, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas não deixe de fazer na sua casa para o acabamento ficar perfeito. Ou vocês podem fazer uma mini dobra, mas é mini mesmo, ó gente, é bem pequenininha. E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Eu gosto de fazer assim, que ainda assim o acabamento fica ainda melhor. Uma vez só, não precisa dobrar 2 vezes e vocês vão passar o zigue-zague aí, do começo ao fim, 4 vezes também. Então vamos lá, eu vou passar uma vez só pra vocês, né, verem como que fica, mas pra gente também não se estender muito na live, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar aqui, muita coisa pra conversar. Mas eu vou passar aqui pra vocês verem como que fica. E vai bem fininha mesmo, gente. Eu tô suando aqui, gente. Aqui em Salvador tá fazendo um calor terrível. Comenta aí se tá calor aí na cidade de vocês, como é que tá, de onde que vocês são, pra gente ir conhecendo vocês. Aí, ó. Eu gosto muito desse acabamento, minha mãe usa muito ele também, porque ele deixa muito delicada a costura. Ele é um acabamento muito fofo, né? E que salva a gente às vezes quando a gente quer fazer uma gracinha, um detalhezinho na roupa. A gente tem aí essa técnica. Essa e outras técnicas que a gente tem no Costura Ancestral, porque dentro do Costura Ancestral, vou falar um pouco sobre como é o curso para vocês. A gente tem um módulo inteiro só de técnica. Ah, Lara, mas eu vou aprender a costurar. Primeiro, você vai aprender a passar a linha na máquina. Depois, você vai praticar em pequenos pedaços de tecido as técnicas. Para você entender como é que essas técnicas funcionam. Para você entender... Na verdade, tem uma coisa antes do módulo de técnicas, que é a prática da costura no papel. Se você nunca costurou, é imprescindível você saber usar ali a máquina e entender. Então a gente tem uma série de exercícios dentro desse módulo de técnicas que você vai aprender a costurar reto, costurar curva, fazer virar quadrado como a gente fez ontem no pano da costa. Aquilo ali é uma técnica. Para você aprender a fazer aquilo ali, você precisa treinar. E aí, o que a gente faz? A gente disponibiliza esses exercícios num papel e você vai costurar eles em cima do papel. Depois você vai tirar foto, né, e vai mandar na comunidade do Telegram, que é a nossa comunidade exclusiva dos costureiros de axé do Brasil. E a gente vai ver, eu vou ver, a Maria vai ver
se tá dando certo, se tá dando errado, a gente vai te acompanhando. Muita gente pensa assim, o curso online, se eu não aprender e tal... Gente, a gente tem mais de 100 alunos, todos eles aprenderam. Se você não viu sobre os nossos alunos, assista as lives aí que a gente fez, que vocês vão conhecer os nossos alunos. E vão ver e podem procurar eles lá no Instagram, falar com eles que eles vão dizer pra vocês. A gente tem essa técnica de acompanhar mesmo os alunos, esse costume, né, de acompanhar os alunos para ver como é que tá. Depois que vocês aprendem a fazer tudo isso no papel, aí vocês entram no módulo de técnicas e começam a costurar em pequenos pedacinhos de tecido. E aí vai ter lá todas as técnicas: bico de pato, emendar cianinha, emendar entremeio, fazer bainha, falso overlock, o franzido também, o revel, todas as técnicas que vocês precisam para fazer todas as roupas de candomblé, vocês vão encontrar lá no curso. Depois disso é que você vai fazer as primeiras peças, que são as peças de roupa de ração, a saia tradicional. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma de colocar o peso que não é o peso embutido, é um peso dobrado. Por quê? O peso embutido ele é um pouco mais complexo, e como eu sei que aqui na live a gente tem pessoas que estão do zero, nunca costuraram, a gente vai fazer aí esse peso um pouco mais fácil, que não é errado, pelo contrário, não tem certo e errado aí. A gente tem a forma tradicional e outras formas que não são tradicionais, mas de qualquer forma, no colocar o peso não tem tanta diferença. Só que o peso embutido, ele é mais antigo, né? E serve pra gente esconder o acabamento que não tem acabamento nas duas pontas. Vocês já viram com certeza o bordado inglês, que numa ponta ele tem acabamento, na outra ele não tem. Para isso que serve o peso embutido, pra gente colocar ali, esconder aquela ponta e fazer com que a saia apareça que o bico tá saindo de dentro do tecido, que fica lindo, né? Um dos modelos mais usados aí na saia tradicional. Gente, estou muito feliz da gente estar costurando aqui junto, de ter vocês aqui, de ter vocês participado, né, dessas semanas todas aí com a gente. A gente preparou isso tudo com muito carinho, foi muito trabalhoso, assim, mas a gente tá feliz. Eu e a Maria, a gente tá muito feliz mesmo. Agradeço a cada um de vocês que tá aí no domingo, né, costurando com a gente, que não tem nada melhor pra fazer num domingo do que costurar. Eu adoro, meus fins de semana todo eu passo costurando, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E eu tenho certeza que se você ainda não costura, quando você começar, você vai ficando, você vai vendo cada modelo, cada coisa, você não consegue, você quer fazer aquilo ali, você vai indo e não para nunca mais. É muito legal. É uma terapia, né? Eu sempre falo, costurar é uma terapia. Principalmente pra mim, eu que sou muito ansiosa, muita coisa. Quando eu começo a costurar aqui, às vezes esqueço do mundo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto tô costurando, vou contar aqui pra vocês. Eu escuto muito podcast. Porque às vezes Margarida gosta muito de ver filme, mas eu não consigo ver toda a cena do filme, aí eu tenho que ficar voltando. O podcast eu vou ouvindo, quando eu vejo já ouvi 5, 6 episódios. Muito bem. Chegando no final. E aí, o que vocês vão fazer aí em casa? Passar várias vezes, mais 3 vezes, na extensão inteira. Ó como é que fica. Tá vendo? E aí vocês vão passar aí mais 3 vezes essa costura aí por cima. Eu não vou passar aqui agora por causa que
A gente tá em live e é complicado, mas quem compra roupa na Feicar sabe que é assim. Deixa eu pegar minha água aqui. Bebam água, viu, gente? Isso é muito importante. A gente se hidratar, principalmente nessas cidades que faz muito calor, igual Salvador. Pelo amor de Deus, aqui tá um calor terrível. O que a gente vai fazer agora? Passei o meu overlock, meu falso overlock, aqui, 4 vezes. Eu vou... Olha, gente, eu tava esquecendo aqui de franzir. Olha só. A gente agora vai franzir o tecido. Então, ponto reto. A gente vai pegar nosso botão, vai colocar ele no máximo da nossa... A gente vai abrir ele o máximo que a gente conseguir. Ponto. A gente vai... Tem dúvida? Tem como fazer de outra forma que não é franzido? Tem inúmeras formas para vocês fazerem. Tem o bico de pato, que ele é dobrado. Tem inúmeras formas. Dentro do costura ancestral tem outras formas também que vocês conseguem fazer. Mas os mais comuns é o bico de pato, que ele é dobradinho, e o franzido. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vai ver, a gente já passou o acabamento nas duas pontas, né? Vocês passaram aí o falso overlock. A gente vai fazer mais ou menos do tamanho de um dedo. Aqui assim, ó, um dedo. A gente vai passar uma costura reta até o final, com o maior ponto da máquina. Vocês vão colocar aí. Quem não acertar, depois pode ir lá no Instagram do laboratório, tem um vídeo, um Reels ensinando a fazer isso, e também tem um post escrito para vocês entenderem. Não dá retrocesso, e a gente vai passar essa costura até o final, com bem cuidado, gente. Com bem cuidado para não arrebentar o fio. Quem me ajudou muito quando eu comecei a franzir, que foi a primeira peça que eu fiz, foi uma saia igual a essa, com a barra franzida. Foi minha mãe, que é de Jó. E minha mãe Lucinha. Deixa eu só conferir aqui se tá dando certo. Pra não passar tudo, né, gente? De repente tá dando errado. Tá dando certo. Aí, ó. A gente vai... Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas já tá franzindo aqui. Tá uma gracinha. Vamos lá. Vamos continuar. Eu gosto de testar. E eu gosto também que vocês vão acompanhando, porque isso é bastante importante pra gente. Que vocês vejam que é real, assim, o que a gente tá fazendo, né? Vamos. Corrigir um negócio aqui que eu falei pra vocês, que foi do começo. Depois eu vou consertar essa parte. Mas agora que eu vi que aqui acabou ficando um pouco largo demais, que a gente deixou um dedo, ficou um pouco largo demais. Então o que a gente vai fazer?
Vocês vão passar essa costura igual eu tô passando aqui, mais ou menos com a distância de um pé calcador da costura que vocês fizeram do falso overlock. Deu pra vocês entenderem? Se vocês não deu pra entender, vocês mandam aí nos comentários. O pé calcador é isso aqui, ó, que é o nosso pezinho da máquina. Então vocês vão passar mais ou menos com uma distância, vai colocar aqui, vocês conseguem aproximar aqui pertinho para o pessoal ver o que é. Depois ali eu vou arrumar. Aqui tá nosso ponto de zigue-zague. A gente vai encostar o lado do nosso pé calcador nesse ponto zigue-zague e vai passar a costura reta ali, que vai ficar melhor. E é assim mesmo, gente. A gente tá mostrando aqui a realidade, como é que às vezes a gente vê, às vezes esquece. E aí a gente tá junto nessa, se ajudando. Eu mesmo não sei porque eu pensei que era um dedo. Mas é aí que eu vi que quando eu dei uma puxada ficou um pouco grande. Como nesse modelo que eu vou fazer, agora eu lembrei porque que é um dedo. Porque quando a gente bota o peso embutido, a gente franze com um dedo de distância, porque essa parte vai ficar pra dentro. Então eu peguei essa... Como eu esqueci, né, que o peso que a gente vai fazer aqui não é embutido, acabou ficando aí. Mas vai dar certo igual. Peço desculpa aí quem já tinha feito, quem não fez ainda, se deu bem, né, se arrumou. Quem fez vai ter que fazer de novo, vai ter que tirar aí, vai ter que fazer. Ainda bem que a gente já tinha feito um pouquinho. A gente já tá acabando. E aí a gente vai começar a parte de franzir. A tão temida parte de franzir. Eu escolhi essa também porque é uma das técnicas que o pessoal mais respondeu na caixinha que não conseguia fazer era o franzido. Falei, ah não, franzir parece realmente muito difícil. É uma técnica que ela não, ó, quando for puxar, puxa com bastante fio. Deixa esse fio aqui tudo, tá? Vamos voltar lá pro começo. Que o meu aqui, acho que até naquela parte lá nem vou usar, que é capaz de sobrar. Tá, a gente tem duas linhas, né? Que é a linha de cima, que é... Aqui a gente tá com o nosso acabamento virado pra cima, né? As partes das bainhas pra baixo. Então, essa linha de cima, que é a linha que vem por cima da máquina, a gente vai separar ela. A gente não vai usar. A gente vai pegar a linha de baixo, que é a linha da bobina, que é a parte que tá aqui no avesso, a linha que tá no avesso do nosso tecido. E vai começar a puxar delicadamente, pelo amor de Deus. E é isso, né, pessoal? Deixa eu pegar um aqui que eu tenho, que eu deixei aqui preparado pra vocês verem. Eu já franzi ele todo pra gente adiantar, né, nosso trabalho. Deixa o outro ali. O que a gente vai fazer? A gente fez o nosso franzido, a gente vai pegar o corpo da nossa saia no comprimento e a gente vai ir vendo se tá do tamanho. E aí a gente vai ajustando até chegar o mesmo tanto de franzido pro mesmo tanto de saia, de corpo de saia que a gente tem. Aí eu não vou fazer isso aqui que eu já fiz antes, mas vocês medem aí exatamente assim, vocês vão medindo até o final, vocês vão medindo. Terminamos o franzido, e agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar ele aqui, com todo o cuidado do mundo. E vai colocar o acabamento em cima dele.
Eu sou bem detalhista, pessoal. Vocês vão vendo aí que eu vou vendo aqui. Eu gosto de ir deixando tudo bem certinho. A gente vai pegar o nosso acabamento, famoso passa-fita. E a gente vai pregar ele aqui em cima. E aí aqui vocês vão ter que ter bastante cuidado e delicadeza pra gente ir pregando ele assim por cima. Pra ficar assim. Você tá dando pra ver aí? Ó. A gente vai botar aqui por cima do franzido, que vai ajudar a fixar esse franzido e fazer um detalhe na parte de cima do nosso franzido. Deixa eu só... vou medir aqui de novo por uma questão de segurança, pra gente não chegar, né, na nossa live, dar tudo errado, já pensou? Não queremos que isso aconteça. Então vamos medir aqui, vou medir aqui com vocês. Se você fez aí, você vai botando aí o seu franzido junto com o tecido aqui, tá dando pra ver? E vai indo de pouquinho em pouquinho, que é pra não dar diferença, juntando pra ver se tá certo. E nisso você já vai vendo aí, né, o espaçamento do seu franzido, se tá certinho, se não tá, redistribuindo um pouquinho melhor, com carinho. Porque franzido é uma coisa que a gente tem que fazer com muito carinho. Não adianta fazer com pressa, não adianta fazer com raiva, porque não vai funcionar. Ele tem que ser de forma bem cuidadosa para ficar bonito, né? Que é o objetivo aqui da nossa, é deixar a nossa peça bonita, embelezada. E aí, Maria, temos comentários, perguntas? Sobre o curso. Quantos módulos tem o curso? O curso Costura Ancestral, ele tem 6 módulos. A gente tem a parte de início, né? Tem as primeiras técnicas, tem os primeiros passos, na verdade. Depois a gente tem as primeiras técnicas e aí a gente tem os módulos, né? O básico, o intermediário e o avançado. O intermediário, o básico, a gente aprende a roupa simples mesmo, com os acabamentos simples, ali o que a gente precisa para começar, né? A fazer uma saia de roda, com desenho, uma roupa de ração completa, no modelo tradicional, a saia tradicional de festa, né, que tanto serve, o modelo da saia tradicional, ela serve para fazer o modelo de festa, como o modelo de ração também dá para fazer no padrão tradicional. Eu tô aqui já ajeitando melhor o meu franzido, vocês estão vendo, né? Eu gosto dele bem arrumadinho. E aí, tem o módulo intermediário. O que é o módulo intermediário? É quando você já começa a construir as peças com recorte de entremeio. É igual tá aqui meu camisu, ele tem aqui um detalhe, um recorte com tecido e tecido em cima. Então ali você já começa a aplicar em todas as peças o recorte de entremeio. Aí depois vem o avançado, que é quando vocês começam a costurar roupa 100% de entremeio e 100% de cianinha. E é importante falar que isso é tanto para roupa feminina quanto para roupa masculina, né? Vocês aprendem também a roupa masculina dentro do Costura Ancestral. Então é bem importante a gente lembrar isso, que a gente não esqueceu dos meninos, eles estão inclusos, né, na nossa roupa. Uma coisa legal de falar é que o camisu, que é a peça mais complexa,
tirar aqui uma parte. Ele tá com 3 aulas, né, Maria? 3 aulas de camisu, que a gente tem o camisu básico, o camisu intermediário e o camisu avançado. Para que vocês não tenham dúvidas nenhuma, tem peças que a gente não repetiu, que a gente já passa no módulo de técnicas e já ensina. Mas o camisu fiz questão de repetir, porque eu sei que ele é uma peça que é mais problemática aí. Então, pronto. A gente já revisou ali o nosso material. Agora a gente vai pegar isso aqui, botar no ponto zigue-zague, volta lá o seu ponto pro 2, que é o ideal, 2 ou 3 para costurar, e a gente vai pregar o nosso acabamento. No nosso franzido todo. E aqui você já vai vendo, vai redistribuindo também, já vai ajustando para ele ficar bem certinho, ficar bonito. Não perder, né, essa beleza que a gente tem aí do franzido. Tem dúvidas? Você vai aprender a fazer Um de orixá? Sim, gente, todas as peças no Costura Ancestral, a gente tem todas as peças mesmo. É desde a roupa de ração a todas as roupas de orixá. Inclusive a gente tem um e-book que vai guiar vocês em todas. A orixá tal usa qual peça? Claro que a gente entende que tem aí a questão da tradição da cultura de vocês, né? Que nem todas as casas são idênticas, mas é meio que um guia para vocês entenderem como é que funciona, né? E irem se aprimorando, e aí é óbvio que vocês vão perguntar, né? Ao zelador de vocês, esse aqui na nossa casa, esse santo usa tal coisa, esse santo não usa, mas assim, o guia principal vocês têm dentro do e-book. Aí qualquer particularidade que seja da casa de vocês aí vão buscar essa informação com o mais velho, né, com uma pessoa responsável aí pelo axé de vocês. Mas a gente tem sim toda a questão da roupa de orixá dentro do Costura Ancestral. Os nossos alunos, inclusive, o que eles mais estão fazendo aí é roupa de rum, né? Que eles têm postado ultimamente no Telegram. É rum de orixá. Então, não se preocupem com isso. Tem a roupa masculina, tem roupa de ração, roupa feminina, roupa de festa, roupa de orixá. Tem tudo que vocês precisam dentro do Costura Ancestral. Deu uma emperradinha ali, a gente já conserta na hora. Vão mandando aí nos comentários. Ó como é que tá ficando. Tá uma gracinha, né? Já vai comentando aí o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo fazer, se vocês estão conseguindo acompanhar. Com certeza uma parte de vocês ainda tá franzindo, porque demora um tempo, né, pra poder franzir. E vamos de perguntas. Temos perguntas aí? Serve para Umbanda também? Serve sim, serve sim. A gente tem mais ou menos
É um pouco diferente, né? Na Umbanda tem algumas outras peças, mas a depender da forma como vocês se vestem aí no terreiro de vocês, você vai ter uma boa base assim para começar e aí ir adaptando, né, as peças que não são peças de candomblé, você já vai ter uma base para poder costurar e fazer aí a sua roupa. Vamos botar esse daqui. Pessoal, uma coisa que é importante, quando a gente abrir hoje as vagas para costura ancestral, que a gente vai abrir aqui quando a gente concluir a nossa saia, se você está assistindo aí a live, você vai ver que em algum momento aí a gente vai colocar aí na tela uma frase. E quem vai participar do sorteio dessa roupa, né? Quando a gente vai abrir, quem ingressar no Costura Ancestral vai mandar pra gente a frase que a gente botou aí na tela. E aí a gente vai saber que você estava mesmo acompanhando, assistindo a gente. Então, coloca aí, né? Fica ligado aí na frase que a gente vai colocar. Que é a forma que a gente vai saber que vocês estavam aqui com a gente. E aí vocês vão participar do sorteio para ganhar os 100 primeiros, né? Vão ganhar essa roupa de ração. Essa turma do Costura Ancestral, ela vai ter um pouquinho mais de alunos do que a outra teve, né? No ano passado a gente teve algumas vagas. E esse ano a gente resolveu atender um pouco mais, porque a gente já está com um pouco mais de experiência, a gente viu, né, que os nossos alunos foram muito bem, que realmente está funcionando e que também agora a gente ainda tem a ajuda deles, né, porque dentro da comunidade do Telegram eles vão estar lá para ajudar você que vai entrar agora, também com dúvidas, com coisas, como irmãos mais velhos mesmo, como a gente é, né, na nossa vida de axé. Então, eu quero falar pra vocês, a gente vai ter um teto de 200 vagas. É por isso que a gente, né, tá fazendo toda essa campanha. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que enrolou minha bobina. É isso, gente. Ó, o vídeo é assim mesmo. Pronto. Eu tava falando o que, Maria? As 200 vagas. Perfeito. A gente vai ter 200 vagas. Eu sei que muitos de vocês estão aqui esperando esse momento de abrir a inscrição, né? Que a gente vai liberar aí pra vocês finalmente poderem entrar no curso. Mas é importante para mim explicar passo a passo para vocês, para que vocês não entrem no curso desavisado, né? Porque o nosso interesse é que, de fato, como a gente teve na última turma, 100% de vocês tenham aproveitamento, né? Do que a gente está ensinando, do nosso curso. Então, tô vendo aqui que o pessoal tá todo aqui, né? As câmeras aqui, a Maria ali, o suporte, eles ficam mandando um bocado de mensagem, eu vou me perdendo, tenho que costurar, falar com vocês, né? Eu comecei nessa vida agora, gente, não tô acostumada aí com esse negócio de câmera, né? Quem assistiu o Costura Ancestral sabe que o primeiro a gente fez foi com o celular mesmo, que o pessoal acreditou muito na gente, inclusive muito obrigado por isso. Mas então, com relação às vagas, são 200 vagas e a gente tem uma série de bônus e coisas que a gente quer oferecer para vocês que estão aqui e que forem os primeiros a entrar para a segunda turma do Costura Ancestral. Por que a gente faz isso? A gente faz isso
porque a gente tem a necessidade de premiar você que acompanhou mesmo, sabe? Uma forma mesmo de agradecer, dizer assim, poxa, a gente reconhece que você estava ali, você queria, você gostou, né, da nossa proposta, acreditou no nosso trabalho. Então, um dos bônus que a gente vai dar é essa roupa que eu tô fazendo aqui, né? Vai ser sorteada entre os primeiros 100 alunos que estavam ao vivo com a gente na live. Uma coisa importante, vamos falar sobre preço de roupa? Uma roupa dessa daqui, se você entrar lá no meu perfil da FEICA, você vai ver que uma roupa dessa daqui, ela tá custando R$350. Então, a gente tá dando aí um bônus bem gordinho, né? De R$350. É importante a gente falar o preço das roupas, porque quando você vê o curso, você fala, ah, mas o curso tá caro e tal. Mas quanto a gente gasta de roupa, cada função que a gente tem, cada festa nova, a gente gasta muito mais, gente. Quando a gente precisa fazer obrigação, quanto de roupa vocês estão gastando aí? Né? Eu tenho alunos mesmo no Costura Ancestral que, nossa, é surpreendente assim, porque eles fizeram obrigação, gastaram mais de R$2.000 só de roupa, né? E assim, mais mesmo, porque um rum de orixá hoje aí, principalmente nas cidades assim, São Paulo, Rio de Janeiro, tá custando em torno de 2, 3 mil, né? Tem uns que são mais caros, assim, mas a gente tá falando assim, a média, né, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, é importante vocês fazerem essa comparação, porque aí às vezes a gente pensa assim, ah, eu não tô, né, investindo nisso, porque é caro, não sei o quê. Mas quanto que você vai economizar na sua vida? Porque assim, candomblé é pra vida toda, né? Candomblé é pra vida toda, não existe negócio de, não, é pra vida toda. Então assim, quanto de tempo, dinheiro você vai economizar podendo fazer suas próprias roupas, fazer a roupa das outras pessoas e ainda, né, das outras pessoas da sua família, que também já é uma economia, e ainda comercializar aí na sua cidade, no seu terreiro, né, onde quer que você esteja. Então, assim, eu gosto de falar sobre isso, que às vezes a gente não pensa assim de forma mais consciente, né? A gente só vê ali e tal, mas é bom a gente fazer essas análises aí. Uma coisa que eu gostaria, né, primeiro, assim, de dizer que antes de tudo, assim, o curso, ele tem o objetivo não só de profissionalizar, né, mas de dar para vocês também esse conhecimento mais teórico. Por isso que a gente tem os e-books, né? Tem o e-book de material que vocês recebem quando vocês compram, e tem o e-book das roupas de orixá, que aí ali tem todos os orixás, né, que vocês precisam aprender, todas as roupas, qual que é a roupa que o orixá Exu usa. E outra, dentro do e-book tem na vestimenta feminina e na vestimenta masculina. Então, né, pra que existe essa... Voltou, Maria? Voltou, pessoal. A gente teve uma estabilidade aqui, mas voltamos. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Terminamos aqui a nossa, né, não lembro direito aonde foi que parou, que a gente não viu aqui exatamente aonde foi que caiu, mas a gente terminou nossa barra, então ela ficou assim, ó, bonitinha, né, pronta já pra gente colocar na nossa saia com detalhezinho. E agora a gente vai fazer o corpo da nossa saia. O nosso tecido que a gente cortou, a gente vai precisar agora do auxílio do ferro de passar. E aí, vamos nessa, passar aqui a nossa saia. Pode ir? Pode ir. Então, pessoal, tá aqui, né? Tá.
Aqui a gente tem o corpo da nossa saia. E agora a gente vai fazer a parte do peso. E esse peso é um peso dobrado. Então eu vou precisar que a câmera venha aqui pra gente mostrar bem direitinho pra vocês como que a gente vai fazer. Vocês vão precisar do auxílio do ferro. E aí a gente vai abrir o nosso tecido e vai dobrar ali aqueles 10 centímetros que a gente deixou. E vai ir passando ele. Pra que quando a gente for costurar, ele não fique diferente nem fique torto. Você consegue mostrar aqui em cima pra gente? Vamos ver se a gente consegue. Porque aí o que vocês vão fazer aqui? Eu já gosto de fazer assim, porque ele ajuda a gente a ficar perfeita a costura. Então, a gente vai pegar a partezinha aqui e vai dobrar pra dentro, né? E aí vai passar de novo. A gente fez aquela parte e aí a gente vai fazendo a parte de cima. Aqui. E aí, se vocês quiserem, podem ir alfinetando também. Eu não vou alfinetar aqui, porque eu já tenho um pouco mais de prática. E também pra gente ir um pouco mais rápido, né? Pra gente não demorar tanto assim. Vai dobrando e vai passando. É importante sempre ir vendo se tá do mesmo tamanho. Então vão medindo aí certinho pra ver se tá do mesmo tamanho. E vão mandando perguntas aí, o que tiver de dúvida, se vocês estão acompanhando, se é pra ir mais devagar, explicar alguma outra coisa. A gente vai conversando durante a nossa costura. Dá pra fazer sem passar? Dá pra fazer sem passar, mas você corre o risco dele ficar torto e você ter que tirar tudo e fazer de novo. Então, assim, eu recomendo que a gente faça passando, né? Sempre. O melhor amigo da costureira é o ferro. Não tem como, assim, pra gente fazer uma costura mais caprichosa, uma costura mais retinha, é importante que a gente esteja sempre com o nosso ferro. Não é à toa que aqui a minha mesa de passar fica já quase do lado da máquina, para poder eu sempre ter esse suporte do meu ferro. Então, eu acho melhor que vocês sempre passem, né? Vocês vão ver, vai ficar um acabamento perfeito. Isso é em tudo, assim. Quando a gente vai fazer o peso embutido, eu também passo ele pra poder ficar alinhado. Porque o que acontece? Se você costura o peso, ele pode enrugar. E aí vai dar uma sensação que a sua saia, ela tá torta, assim. Ele fica inclinando a saia pro lado. Então é importante que vocês passem mesmo. Não pode ter preguiça pra costurar. Tem que fazer tudo direitinho, senão não dá certo. E na costura tradicional sempre tem peso a saia? Sim, sempre tem peso. A saia, todas as saias tradicionais, elas têm peso. O peso é o que dá o movimento da saia. O caimento perfeito. Pronto. Você viu? Nem demorou muito. A gente dobrou aqui, passou nosso peso todo. Já tá com o acabamento aqui. Agora a gente vai passar a costura aqui, né? E vocês vão ter já a parte do corpo da saia pronta. Vamos lá pra máquina costurar.
Continua. Então, agora a gente vai pegar na nossa costura reta e vai pregar o nosso peso ali do jeito que a gente marcou, né, na nossa costura. Aqui, ó. E aí vocês vão ver como fica fácil de costurar, porque ele já tá marcadinho, não precisa dar retrocesso, vocês não vão ter problema de saber se tá da reta, se não tá. Vai passando a costura bem na beiradinha. E uma das coisas que eu mais gosto é que quando a gente acaba, fica esse detalhe da costura aqui mostrando o peso da saia. E isso é muito bonito, assim, pra mim é uma das coisas que eu mais gosto. As saias que eu uso, geralmente, elas têm isso. E se você também quiser, quando você vai falar, ah, Lara, mas eu quero enfeitar minha saia. Você pode cobrir essa costura do peso sem problema. Geralmente a gente bota ou fita, ou passa-fita, ou gripe, o que você quiser para enfeitar, vai da sua criatividade. A gente faz conforme, né, a gente gosta. Mas assim também, sem o enfeite, ela também fica linda e super mimosa. Vou passar aqui a nossa costura nela toda. Tem dúvidas aí, Maria? No caso, então dá pra colar não, né? Costurar o franzido direto sem o acabamento? Dá sim, dá pra colocar, mas quando a gente faz sem, é bom usar o peso embutido, que aí essa também é uma técnica que eu ensino no Costura Ancestral, que vocês, né, quando entrarem no curso, vocês vão ver lá como é que tá. Tem a técnica do peso embutido e vocês vão também ter essa. Porque às vezes você já tem um acabamento que tem a ponta, né? Se você, por exemplo, fosse colocar um gripe aqui, tem necessidade de ser o peso embutido? Não. Então você vai fazer o peso dobrado e aí aqui na barra você vai pregar o seu gripe. Isso acaba facilitando o nosso trabalho, né? Porque independente o peso, não importa a forma como você vai colocar ele, importa que ele esteja ali fazendo a função dele, que é dar esse caimento perfeito para as nossas saias, deixar elas mais bonitas e quando a gente for usar, ficar redondinha, com movimento, que é a função dele. E gente, ó, já acabou a linha da minha bobina aqui também, eu não vi. Deixa eu ver pra trocar. Eu vou deixar a outra aqui perto, que se precisar de novo, a gente já... Eu gosto de deixar as bobinas sempre cheias. Comenta aí se você já costura, se você enche suas bobinas na hora ou se você gosta de deixar cheia também. Eu gosto de deixar cheia. Aqui, ó, parou a costura, dá um retrocesso. Não precisa ser muita coisa, mas só pra segurar bem essa costura. E a gente vai até o final, pregando o nosso peso. E aí quando a gente terminar, a gente vai já começar a ver a nossa saia tomando forma, né? Que eu acho que é a parte mais legal, assim. Quando a gente começa a montar, ela ainda tá meio sem formato. Mas quando daqui pra frente a gente já vai vendo como é que ela vai ficar, né, quando a gente terminar.
Depois, inclusive, eu não vou fazer isso aqui agora porque a gente já tem bastante tempo, né, de live e tudo mais, mas quando a gente termina de pregar o peso, a gente vai e passa de novo, acerta as costuras. O passar, ele tem uma função essencial, que é de acertar as costuras, deixar tudo bem simétrico. E isso faz total diferença, porque muita gente pode costurar, mas nem todo mundo faz uma costura caprichosa, né? E a gente precisa ter esse capricho nas nossas peças para conquistar nossos clientes, né? E para deixar nossa roupa mais bonita. Então acabamos o nosso peso e olha só como que fica. E aí quando você vê aqui que ele fica assim, né? Esse enrugadinho, que a costura faz isso. Por isso que quando a gente passa ele... Deixa eu ver se o meu ferro ainda tá quente. Pera aí que eu volto. O ferro ainda tava quente, vocês viram ali, né? Quase derrubei ali meu negócio. Minha tábua fica aqui do lado. Então, ó, quando a gente passa, ele some, tá vendo? Fica totalmente mais caprichado. Depois eu vou passar melhor. Também a gente ainda vai depois, né? Engoma, passa, todo aquele processo. Beleza, pregamos o nosso peso. Agora, pelo lado direito, a gente já vai colocar o nosso acabamento. Então, vamos aqui pegar lá nosso acabamento que a gente fez, lindo, maravilhoso, de franzido, todo cheio de babadinho. E a gente vai pregar essa parte aqui de cima no nosso peso, aqui embaixo, né? Eu gosto sempre de deixar os buraquinhos do passa-fita vazados. Então a gente vai colocar assim bem na pontinha. E aí a gente prega com zigue-zague. Eu gosto de pregar com zigue-zague. É uma coisa minha mesmo. Vocês podem pregar com a reta, se quiser. Mas eu adoro pregar com zigue-zague, porque eu tenho a sensação de que ele fica mais seguro. Essa saia vai ficar um arraso. Sorte de quem ganhar ela, né, no nosso sorteio. Inclusive, né, deixando aí, se você entrou agora, dá uma olhada aí na nossa live, assiste ela toda e manda. Aonde que é pra mandar? Vai aparecer a nossa frase aí na tela. E aí vocês vão mandar, vai mandar onde? Pra botar no chat? Pode mandar pela comunidade do Telegram ou coloca no chat. Coloca no chat ou pode mandar aí na comunidade do Telegram. Mas bota aí no chat, que já é mais rápido, né? Mais fácil. E agora a gente vai pregar o final da nossa saia. Então, se você colocar a nossa palavra aí, que a gente colocou a nossa frase, né? Não é uma palavra, é uma frase. Você vai estar concorrendo a os 100 primeiros, né? Que entrarem no Costura Ancestral e que colocaram a palavra-chave aí no chat. É difícil, gente, fazer live e costurar ao mesmo tempo. Não é fácil. Eu fico aqui me perdendo porque tem que dar atenção aqui pra costura. Tem que... Vou até parar pra explicar. Vai aparecer a palavra-chave. Vocês vão colocar aí no chat qual foi a palavra-chave. Os 100 primeiros que entrarem no Costura Ancestral e tiverem colocado a palavra vão concorrer a essa roupa aqui que eu tô sorteando. Que eu tô costurando, né? E sorteando também. E vai chegar aí na sua casa, tá? O envio é por nossa conta. Você vai ganhar ela de presente. Lara, tem uma pergunta aqui. Oi. Eles querem saber se alguém já costurava quando você começou a costurar da sua família ou se você começou por conta própria. Na minha família, sim. A minha bisavó, ela era costureira. E a minha avó também costura, só que a minha avó odeia
costurar. Ela não me ensinou muito mais do que costurar, por exemplo, na mão mesmo, assim, fazer um remendo, fazer alguma coisa assim. A minha avó me ensinou isso, mas quando eu comecei a costurar mesmo foi na casa de Xumaré. Quando eu entrei, né, eu vi que lá tinha um curso de roupa de candomblé, e aí comecei a ir e acabei entrando também pro candomblé, que eu não tinha contato nenhum. Aqui tem a linha da que a gente deixou. Eu vou tirando, que eu gosto de ir costurando e já limpando. Tem gente que gosta de costurar tudo e depois, né, limpar, fazer os arremates e tal. Eu gosto de ir já fazendo no tempo que eu tô costurando. Mas isso da família, eu não sei, assim, sempre foi uma coisa que eu tive desde criança. De gostar de roupa, de moda, né, de costura. Eu fazia bordado, só que eu fazia bordado com pedraria. Aquelas de pedrinha mesmo, eu fazia os desenhos e bordava, assim, a barra das minhas calças, camiseta, tudo que tinha, minhas coisas todas eram personalizadas, que eu bordava tudo. Sempre foi uma coisa minha, assim. Mas por isso também eu achava que eu ia ter facilidade quando eu fosse aprender a costurar na máquina. E eu não tive, assim, foi bem difícil. Eu não tinha facilidade nenhuma. Eu gosto de falar isso, vocês veem em todas as lives, né, que a gente fez. Se você não estava presente nas nossas lives durante a semana passada, de segunda até domingo passado, eu fiz uma série de lives com costureiras e com alunos do laboratório, falando como que foi essa trajetória mesmo de aprender a costurar, porque eu sei que muitos de vocês pensam, mas será que eu consigo? Será que isso é pra mim? E às vezes, né, a gente vê uma história inspiradora e acaba criando coragem para tomar uma decisão importante, né? Então, eu fiz essa live com esse objetivo, né, de ir ajudando vocês a se identificar mesmo. Se você não assistiu, você pode assistir através do meu canal aí no YouTube. E aqui terminamos. E acabou sobrando um pouco de tecido. Acho que talvez tenha cortado um pouco maior. Ou deixei mais babado. Não tem problema. Eu vou tirar essa parte aqui. Às vezes acontece, é só tirar, gente. Não pode entrar em desespero. Pregamos ali até o final nosso babadinho. E aí, então, olha só como ficou a nossa saia. Tá linda, Maria? Tá maravilhosa. Tá mesmo. Tá maravilhosa mesmo? Tá falando isso só porque tá na live? Bom, terminamos essa parte. A gente vai fazer o quê? Aqui na parte de cima, vamos passar uma bainha nela inteira. Fazer ali a nossa bainha, que vocês já aprenderam. Dobra uma vez, dobra de novo. E vamos costurar. Tem mais perguntas? Tá fazendo um calor terrível. Comenta daí de onde que você é, que depois eu vou assistir essa live e eu vou ver o chat pra saber de onde que vocês estão falando aí. Se você, né, deseja costurar, mas você fala, eu não tenho incentivo, não tenho apoio. Eu acho que é importante você, às vezes as pessoas que estão em volta de você, elas não vão apoiar você fazer algo novo, né? E isso não é só na costura, não. Isso é em todas as profissões. Eu tenho amigos que muitas vezes, né, quiseram fazer coisas novas e eu sempre sou a pessoa que fala assim, não, vai, faz, se joga.
porque a gente errar faz parte. E por isso que eu fiz essas lives, né? Para que vocês se sintam acolhidos também a partir dessas histórias. Porque eu sei que muitas vezes a gente não tem apoio, né? Eu mesmo teve muitas pessoas que falaram pra mim que eu nunca ia costurar. E quando eu comecei a costurar, tinha muita gente que falava que a minha roupa era feia, que eu não sabia costurar, que eu não sabia fazer um bom acabamento. E o importante é a gente ir se dedicando, porque às vezes a gente não sabe mesmo, aquela pessoa não tá errada. Mas a gente tem que usar aquela voz daquela pessoa que fala coisas ruins pra incentivar a gente a continuar, né? E dizer assim, não, já que não tá bom, eu vou procurar melhorar, vou procurar olhar aqui o que uma técnica nova, me aperfeiçoar, procurar um curso, procurar alguém que possa me ajudar. E assim eu fui indo, assim, como vocês viram, né, todas as lives que eu procurei contar um pouco também sobre as minhas histórias, Margarida, minha mãe Elza, minha mãe Lucinha, e tantas outras pessoas me deram dicas, né, como melhorar minha costura, como deixar melhor, mais caprichosa, mais bonita, com mais técnica. A gente vê, né, no YouTube, às vezes, tem muita gente que cria conteúdo e a gente tem que usar a internet, pessoal, justamente para coisas boas, né? Principalmente a gente que é de candomblé, a gente vê aí muita coisa ruim na internet, mas a gente precisa usar a internet a nosso favor. O problema não é a internet em si, e sim o que as pessoas estão colocando na internet. Então não é a internet que está acabando com as coisas, é a gente que está acabando com as coisas, na verdade, quando a gente não tem direcionamento daquilo que a gente está fazendo. Então vamos usar uma coisa que é tão boa, que aproxima a gente, para coisas boas, né? Para divulgar os conhecimentos, para colocar coisas legais em prática. Bom, terminamos aqui a nossa bainha, agora a gente vai fazer as nossas pregas. O que a gente vai fazer? Na saia de ração, a gente deixa a prega ela um pouco mais espaçada. Por quê? Como isso aqui vai definir a cintura. Então, é bom que a nossa cintura fique um pouco mais larga para caber em qualquer corpo. Na saia de roda, a gente geralmente bota as preguinhas uma coladinha na outra. Na saia de ração, vocês vão ver aqui que a gente deixa ela com mais ou menos 1, 2 dedos de diferença uma da outra, para justamente deixar essa cintura um pouco mais larga. E a gente já não começa da beirada. A gente deixa aqui pelo menos 3 dedos para aí começar a primeira prega. Então a gente faz a primeira prega assim, ó. Vocês vão pegar aqui, vai juntar ela e vai deitar ela. E aí em cima da onde você costurou, que tem uma costura já ali, você passa a costura. Passou a costura, vai fazer a próxima prega. Deixa ali 2 dedinhos de diferença. Vai segura com firme e vai indo. Pregueando essa saia toda. Teve até umas alunas minhas, eu faço assim direto. Teve até umas alunas minhas que falaram que elas fazem com um garfo. Eu nunca testei com garfo pra ver se dá certo, mas aí, ó, tá vendo como ela vai ficando? Procurar sempre deixar mais ou menos o mesmo espaço entre elas. Pode ser que dê uma diferençazinha, isso não tem problema, assim, mas procurar o máximo que vocês puderem deixar ela simétrica. Essa é uma das partes que eu mais gosto, assim. Franzi não, né? Fazer a parte do dobradinho. E não sei se vocês sabem, mas isso aqui também pode ser feito franzido. Quando você vai fazer
a saia, a gente... Eu tô suando aqui, o pessoal tá rindo. Eu tô suando horrores. Dá pra fazer franzido, igual a gente fez a barra. A gente não passou aquele acabamento na barra? Então, vocês vão fazer igualzinho. Aqui, passou aqui o acabamento e depois vai franzindo. Até dar o tamanho que você quer. As saias mais antigas, elas eram assim. Pega lá, Maria, aquela saia rosa, a saia da... Ela vai ter que passar por trás aí da câmera, o pessoal vai ter que... Vai mexer aí. Eu nunca sei pra que câmera olhar. E agora a gente tá melhor, né, pessoal? Quem acompanhou, tem muitos alunos que estão assistindo, que já falaram que iam assistir. A gente tá muito melhor, viu, pessoal? A gente investiu aí em fazer uma live com mais qualidade, com mais gente envolvida, pra fazer o melhor pra vocês também. Que a nossa última live, ela foi trágica. Caiu também, mas a gente ficou sem áudio, né? Mas foi divertida, gostei muito. A gente costurou um plano da costa com recorte de entremeio. Se você quiser assistir, também tá salvo aqui no nosso canal do YouTube. E é assim, pessoal. A gente tava falando sobre começar, né? Quando a gente começou o laboratório também, a gente não tinha a melhor estrutura, a gente tinha um desejo, né? E a gente foi indo, hoje agora a gente já tem um pouquinho melhor e cada dia a gente vai procurando aperfeiçoar nosso trabalho melhor. Então é isso, vocês têm que ir procurando sempre construir as coisas, não desistir. Quando chegar mais ou menos nos 3 dedos, que a gente falou que deixa, né? Vocês vêm e param de fazer a prega e ela fica assim. Então a nossa saia tá toda pregueada. Mas e a pala, Lara? E agora? A gente não cortou a pala. Agora a gente vai cortar nossa pala. Porque o que a gente vai fazer? Ih, eu acho que eu perdi minha fita métrica. A costureira que não perde a fita métrica não é costureira, né? Que a gente vive pra perder essa fita métrica. O que a gente vai fazer? Pegar a nossa fita métrica e medir aqui, ó. Isso, a Maria trouxe aqui a saia. Vou mostrar pra vocês. Essa saia aqui, ela é bem antiga, ganhei da minha madrinha de Oruncó. Ela deve ter aí papo de uns 60 anos, essa saia aqui. Ela... Aqui embaixo, ó, vou mostrar dentro pra vocês. Ó o peso dela. O peso dela é um peso embutido. Ela com peso branco, né, porque é diferente o tecido. Aqui pregaram bem pregadinha a passamanaria. O bico ele é dobrado e ele tá por cima da saia, por causa que ele tem um detalhezinho aqui que é uma fita de cetim presa numa rendinha dessas bem baratinha. Mas você vê que quando é feito com amor, bem feito, né, e a saia também é cuidada a nossa roupa, no jeito de lavar e tudo, o quanto dura. Só que o que eu queria mostrar pra vocês é a parte de cima, ó. A parte de cima dela tem até uns que estão estourados, porque ela é bem antiga. Mas ela é de repolego. Tá vendo? Que é uma técnica de franzir e que depois a gente coloca, né, ponto por ponto, a mão. A gente vai costurando a mão ali. E o franzido também é à mão. Então, é bem legal. Dentro dela, ela é uma saia bem feita, assim. Ela é toda, ó. Aqui tem até um mini peso em cima para ajudar a forjar o repolego. E a pala dela em cima, ela é toda forrada. Vê como que a costura antigamente, né, pessoal, era caprichosa. Aqui. Obrigada. Então vamos lá. Voltando aqui para nossa saia.
chegou aqui, a gente vai medir dessa parte da onde começa a prega, não daqui, é daqui, até onde a última prega. Lembrando, deixar sempre a fita bem reta, ó, junto com a... Então, vai medindo de pedacinho em pedacinho, sem pressa. Apesar que a gente tá aqui na nossa live, já deve ter um tempão, que eu também, quando sento na máquina, nem vejo o tempo passar. Vai medindo. Ah, acabou minha fita métrica, Lara. E agora? Segura aí a ponta dela, pega a outra ponta e volta. Encaixa aqui, ó, direitinho a medida. Chegamos na última, ela ficou com 1,80. Então eu vou, a minha pala, ela vai ter 1,83. Por quê? Se aqui tem 1,80, as laterais da minha pala precisam ter uma bainha, então eu vou deixar ali uma margem, dá pra deixar 4 centímetros, dá pra ficar com 1,84. Vou reservar essa parte aqui, porque agora a gente vai cortar a nossa pala. Preciso desse paninho. Vamos lá então pegar nosso tecido. Deixa eu ver se aqui vai dar. E aí você vai medir aí. 1,84, que no meu caso é 84. A de vocês vão ver quanto é que deu. Não é um tamanho fixo, entendeu? É um tamanho que vocês vão ter que ver aí na de vocês. Toda pala, ela fica diferente. Não tem como ser sempre a mesma coisa. Cortei aqui. Fazer um pique. A altura dela é 10 centímetros. Eu tive até uma aluna que falou: Lara, eu não consigo fazer essa pala, eu não consigo. E a gente tentando descobrir por quê. Ah, não, porque a pala tem 10 centímetros. Aí quando eu vou fazer a pala, ela fica dessa finura. Não, mas a pala tem que ter 10 centímetros, não pode ficar dessa finura. Se você corta com 19, ela... Não, eu não corto com 19, eu corto com 10. Não, a sua pala final, ela tem que ficar com 10 centímetros. Aqui tem que ter 10 centímetros, já pronta. Pra você fazer a bainha, fazer onde vai passar o cordão, você tem que cortar com 19. Então, a altura da sua pala, lembrando, o comprimento dela sempre vai variar de acordo com a sua saia. O comprimento dela é fixo, você sempre vai cortar ela com 19 centímetros. Você vai cortar ela até aqui. Aqui. Pronto. Tem ela com 19. Aqui fiz a minha vou puxar. Vamos conferir se ficou do tamanho os dois igual. Perfeito. Agora vamos costurar a nossa pala e finalizar a nossa saia. Que eu sei que vocês estão aí ansiosos, querendo saber sobre o curso, querendo saber quantas vagas são, quanto é que custa, como é que vai ser. Então, vamos lá costurar. A gente já falar sobre isso. Então, vamos costurar a nossa pala e finalizar nossa saia e conversar sobre o que importa. Lembrando, deixa aí a nossa frase no chat. Ó, eu já vou costurando e eu vou esquecendo, tá vendo? Vocês já me conhecem, já sabem. Pegou aqui a altura dela, vamos fazer a bainha. Dobra uma vez, dobra de novo e vamos embora. Costura aqui. E aí a gente vai fazer igual a gente fez no do pano da costa, pra não precisar tirar da máquina. Que a gente vai passar a bainha nela
na lateral, em um dos comprimentos. Levanta o pé calcador, gira e já vai para fazer o comprimento dela. O pessoal estão pensando se eles tiram o pé calcador ao invés de fazer. Não tira, só levanta aqui, gente, pra girar a peça, ó, pra ela ficar móvel. Depois você baixa, que é o pé calcador que ajuda a guiar a nossa costura. E ela ficar retinha também. Chegou aqui, vai fazer a mesma coisa, bainha também. Levanta o pé calcador, gira e vamos costurar. Muito bem. Pega ali pra mim, por favor, a tesoura. Obrigada. Terminamos essa parte. E aí, se você tá começando agora, eu vou recomendar você que você passe com ferro também. Eu vou fazer aqui porque o nosso tempo já tá meio apertado. A gente vai dobrar aqui, ó, 2 dedos. Vai botar um pouquinho pra dentro, que é onde a gente tem na parte de passar o nosso cordão. Então, se você tá aí na sua casa, pega o ferro, marca direitinho. Pode alfinetar, tá? Passa com ferro. E aí a gente vai passar aqui uma costura reta pregando ali a parte. Aqui é importante dar retrocesso. Eu já tô fazendo aqui porque são anos de prática. Então, já tenho mais essa liberdade um pouquinho. Se quiser tentar fazer sem, tenta também. Se der errado, você desmancha, faz de novo. Eu desmanchei e fiz de novo inúmeras vezes na minha vida isso aqui. Às vezes ainda dá errado, vou, faço de novo. Não tem isso. Não importa quanto tempo a gente costura, sempre tem alguma coisa que vai dar errado. Às vezes a gente tá desatento, às vezes, né, não tá num bom dia. Perfeito. Aqui a gente já vai finalizando a nossa saia. Lembrando, né, que coloquem a palavra aí de vocês no chat. Quem entrar no Costura Ancestral, os 100 primeiros que entrarem e tiverem colocado a palavra no chat, né, quem colocou a palavra, que com certeza a maioria de vocês já viu, vai participar do sorteio dessa roupa aqui. Eu gosto de falar que um conjunto desse, ele custa R$350, então é um presentão aí que a gente vai mandar pra vocês. E tem outros presentes também, que eu vou falar daqui a pouco. Oi? Você fala de precificação? Sim, no curso a gente tem, né, as mentorias e também as monitorias. O que são as mentorias? As mentorias são para empreendedorismo, né, quando eu ajudo vocês
né, tem um grupo de alunos, né, que são selecionados. Eu vou explicar para vocês como faz para ter essa mentoria, que vocês passam comigo durante 6 meses, uma vez por mês. Eu vou acompanhando vocês e ensinando vocês como montar esse negócio, como fazer disso rentável. E aí a gente fala sobre precificação, a gente fala sobre material, a gente fala tudo que gere negócio, como usar o Instagram, como melhorar o engajamento, como construir a sua logo. A gente fala de tudo aí. Terminamos aqui. Esqueci de falar sobre a monitoria. E a monitoria, independente dos alunos que têm a mentoria ou não, a monitoria são para todos os alunos do Costura Ancestral, que uma vez por mês a gente se encontra para tirar todas as dúvidas, e lá vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Aí a gente faz uma reunião no Zoom sempre, uma vez por mês, né? E aí se encontra e fala tudo que precisa, as dúvidas, as dificuldades, a gente conta história, a gente se diverte. Bom, pegamos a nossa saia aqui. Vamos olhar aqui, lado direito, e o nosso peso do lado direito também. A gente vai botar a ponta do nosso peso ali na primeira prega, que a gente mediu dali, não foi? Então vai ser ali. E aí a gente vai passar uma costura pregando... Oi? Deixou um espaço. Sim, eu mostrei aqui pra eles já. Que aqui a gente começou a medir daqui, então a gente vai começar a costurar daqui. Dá o retrocesso. Aqui é importante também dar o retrocesso. E vai pregando na pala. Bom, eu já vou começar aqui a falar um pouco sobre as coisas que vai ter no curso. E soltou a minha linha. É normal, viu, pessoal? Tá vendo o que acontece com todo mundo? Pra vocês não quebrar a linha de vocês aí, ficar desesperado, querer jogar a máquina fora e dizer que não vai costurar nunca mais. Acontece. A gente passa de novo. Quer ver uma coisa que estoura bastante a linha? Emendar cianinha. Emendar cianinha estoura muito a linha, que chega às vezes eu me irrito. A Maria já viu. Eu fico louca. Que estoura a linha como que? Mas faz parte. Quem souber aí de uma técnica para não estourar tanto a linha, inclusive pode mandar no chat também. Que é bem-vindo, a gente testa aqui e vê se vai dar certo. Então, vamos já começar a falar sobre o Costura Ancestral e sobre as coisas, né, que a gente vai sortear, os bônus que vocês vão ganhar e tudo mais. Bom, a gente teve uma turma passada que a gente também teve vagas limitadas, até porque eu tinha essa preocupação de ser a primeira turma, eu consegui acompanhar todo mundo bem ali acompanhadinho, sem não ter tempo, eu ter sempre essa disposição de horários para atender o pessoal, e também contando com as questões das monitorias e tal. Então, a gente resolveu colocar dessa vez mais 50 alunos, porque a gente teve, nossos alunos são maravilhosos, a gente teve alunos incríveis na turma passada, e eu falo teve porque praticamente 100% dos nossos alunos aí já concluíram o curso, já estão costurando, muitos deles estão trabalhando com isso. Então, a gente acabou meio que ficando sem esse trabalho, assim. Eu tenho ainda, né, algumas monitorias, algumas mentorias, mas a gente já está muito adiantado, e aí a gente viu que o tanto de vagas que a gente abriu foi pouca, né? Foram 100 vagas, né, que a gente abriu no passado. E aí, 150, eu acho. Que a gente tem mais de 100 alunos. A gente viu que a gente consegue atender bem, né? A gente não teve nenhum tipo de reclamação do nosso suporte.
nem das aulas, nem das mentorias, nem nada. A gente teve tudo muito bem. E agora, principalmente, a gente ainda tem os nossos alunos, né, para ajudar a gente também dentro do laboratório, porque desde o começo eu já falava para eles, o meu objetivo é que vocês também ajudem outras pessoas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pregamos até o final, ó, na última prega, ela tá aberta. Tá pronta. Agora a gente vai fazer o quê? Fechar a nossa saia. Concluir ela e já vai estar pronta para usar. Você aí já sai com a sua saia para onde você for, vai com ela. A gente vai juntar direito com direito aqui. E aí você vê, quando a gente faz certo o negócio, ele fica perfeito. O encontro do peso no tamanho certinho, o encontro do peso no tamanho certo, o encontro do passa-fita no tamanho certo, o encontro do bico no tamanho certo. Tá vendo porque tem que fazer com paciência? E aqui do lado, não tem mistério, gente. Vocês podem só fazer uma bainha, juntando as duas partes. Dobra uma vez, dobra de novo e vai fechando a nossa saia. Então, nessa segunda turma, a gente decidiu que dá o retrocesso, aí não esquece não, que a gente vai abrir 200 vagas. Por quê? A gente já tinha uma lista de espera de quase 2.000 pessoas, né, que foram ao longo desses meses vendo sobre costura ancestral, e a gente tinha no nosso perfil aí, se você não viu, você perdeu, uma ficha de inscrição para ficar na lista de espera. Então, o pessoal foi preenchendo e quando a gente abriu, a gente até tomou um susto, porque a gente não estava divulgando muito, eu estava muito empenhada com o curso, com as aulas, com as monitorias. E quando a gente foi olhar, tomou até um susto. E aí quando a gente realmente começou a fazer esse processo de live e falar, não, vamos abrir uma segunda turma, vamos conversar com o pessoal, a gente viu que ainda tinha outras pessoas interessadas, né? Muitos de vocês têm mandado mensagem que já estão esperando, que estão ansiosos. Então, a gente resolveu abrir 200 vagas. Vai ser a nossa primeira turma maior, assim, né? Porque a primeira teve 150, mas a gente teve umas questões aí que eu vou conversar com vocês até daqui a pouco. Sobre isso. E aí a gente decidiu que serão 200 vagas. Então, parece ser bastante, mas devido ao tanto de gente que, né, demonstra interesse, passa retrocesso várias vezes ali no final. E pronto, costuramos a nossa saia. Agora você já sabe fazer um pano da costa e uma saia. Vamos virar ela do lado direito. Aí vocês vão passar o cordão nela aqui, né? E pronto, olha que linda. Nossa saia, super bem feita, no modelo tradicional. Aí comenta se você gostou, se você não gostou. Deixa aí nos comentários, olha que linda que ela ficou. Eu amei. Maria, pega aqui a saia. Ela já tá querendo levar pra ela, mas não vai levar. Eu queria me despedir de vocês, agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de construir o laboratório, né? E desde o começo e até aqui, agradecer primeiramente aos orixás que proporcionaram, né, a gente ter esse encontro, nós duas, eu e a Maria, de construir o laboratório, de ter esse encontro com todas as pessoas que se envolveram nesses processos, desde lá do primeiro lançamento, que ajudaram a gente, deixar o meu agradecimento ao meu terreiro, né, a Casa de Oxumaré,
a minha mãe Elza, que sem ela eu não estaria aqui, né, ao meu pai PC, a todas as pessoas do meu terreiro também. Agradecer aos meus alunos que fizeram parte desse movimento, que acreditaram e que estão acreditando ainda e que estão com a gente, sempre engajando nas comunidades, mandando, né, as coisas que eles estão fazendo, e a gente tem sempre essa troca bonita. E agradecer a você que assistiu a nossa jornada durante esses 3 dias, que participou,